não desista do seu casamento, ok? O texto está em Gênesis capítulo 19, eu vou ler na versão da Nova Almeida Atualizada. Eu gosto dessa versão, Nova Almeida Atualizada. Né? Então, capítulo 19, verso 12, diz assim: Então os homens disseram a Ló: Você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui. Ok? Aí o verso 13 diz assim: Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros. Ele saiu, foi provavelmente à casa dos seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Então, era um compromisso de noivado. As meninas eram noivas. Naquela época não havia namorico. Estavam comprometidos. Ele disse: Levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Gente, isso não é brincadeira. Família é coisa séria. Família é coisa séria. Uma direção de Deus para uma família é coisa séria. Eu anotei aqui alguns pontos e eu escrevi um deles assim: casamento é a realização de um sonho. Eu não sei quanto a você, mas antes de eu achar a Iraci, minha esposa, a Bíblia diz: aquele que acha uma esposa. Então, antes de eu achar a minha vida, achar a minha esposa, eu ficava assim imaginando como seria. Na época, naturalmente, nas condições da época, eu não tinha carro. Eu andava de ônibus, de trem. Aí, às vezes, eu tinha 19 anos, 20 anos. Eu comecei a namorar com Iraci com 20 e poucos anos. Namorei e casei com 2 anos, né? Aos 22 eu me casei. Então, eu ficava assim imaginando eu com a minha futura esposa no ônibus, como seria. Eu me lembro direitinho que às vezes eu sentava no banco de trás, o último banco lá, antes da catraca, era assim. Ficava imaginando, eu vou sentar aqui com minha esposa, ela sentada do meu lado, segurando o meu braço, né? Aí nós vamos descer, eu vou dar a mão para ela, ela vai descer, eu vou abraçá-la, né? Àquela altura eu já havia aprendido que o marido deve colocar o braço sobre o ombro da esposa andando na rua, né? É uma forma assim de proteção, de dar a ela uma segurança. Então eu ficava sonhando. E esse sonho tornou-se realidade. Da mesma forma, toda menina sonha com o dia do seu casamento. E é tão triste quando aquele sonho, aquela fantasia, gente, se é uma fantasia bonita, é a fantasia da noiva e do noivo, né? Imaginando como será, como será a minha casa, como serão os meus filhos, qual a cor dos olhos deles, não é verdade?
Então a menina sonha. E como é triste quando, por uma razão ou outra, um motivo ou outro, aquela menina tem o seu sonho manchado, interrompido, desviado, né? É triste. Eu sonhei, mas não consegui alcançar. E o rapaz, eu sonhei, mas não consegui alcançar. Então, o casamento é a realização de um sonho, né? Eu estava falando do livro Um Sonho Possível. Foi por causa de um sonho que nós fomos para a África, fomos para a Namíbia, né? Agora veja só, enquanto nós estamos sonhando, a fase do sonho é muito gostoso. Nos sonhos você não vê problemas, você só vê alegria, né? Você se satisfaz com aquele sentimento, com aquele sonho, aquela visão gostosa, né? Você se emociona, ah, será assim, será? Ah, mas se alguém disser, mas poderá acontecer isso, aquilo, tal. Ah, mas a gente resolve, a gente resolve depois, deixa eu sonhar. Agora, gente, não é fácil viver os sonhos. Alcançar os sonhos, realizar os sonhos, chegar até começar a viver aquilo que se sonhou, não é muito difícil, sabe? Os sonhos são sempre possíveis. Agora, caminhar a vida que sonhou, não é fácil, gente. Não é fácil. Não é fácil. Primeiro que tudo, parece que tudo vai contribuir para que aquele sonho que você começou a experimentar seja abortado. É isso mesmo, porque a primeira fase, voltando aqui à questão do casamento da noiva, né? Se casa, depois a moça fica grávida, ah, eu quero um filho. Está vivendo o sonho, né? A primeira parte de casar já aconteceu. A segunda parte de ficar grávida já aconteceu, não é? Porque a gente vê nessas as mães como elas se alegram. Eu estou falando de coisa natural, tá, gente? Não estou falando dos desvios, não. Dos desvios. Não, eu estou falando do natural. Uma mãe, quando ela fica grávida, é uma grande festa, é uma grande vitória, não somente para a mulher, para a esposa, mas como também para o marido. Puxa vida, é a segunda fase do nosso sonho. A gravidez, o nosso filho ou a nossa filha está chegando, né? E às vezes problemas de saúde e tal pode provocar um aborto espontâneo. Então, a fase do cuidado. E assim é com relação a tudo na vida. Com relação ao casamento entre o marido e a mulher, né? Esse casamento precisa ser cuidado, assim como a mãe guarda com cuidado o bebê quando ele corre o risco. A mãe fica sabendo, a menos que aconteça assim, mas quantos e quantos casos a mamãe vai lá no médico, né? O médico examina, diz, olha, você vai ter que ter esse cuidado, tomar esse medicamento, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, repouso assim, assado, né? Aquele cuidado para não abortar. Gente, casamento precisa ter muito cuidado para ele não ser abortado. Mas abortado? Sim.
Vem cá, uma criança cresce até o momento do nascimento durante 9 meses no útero da mãe, na barriga da mãe. E um casamento? Até quando? O casamento, sabe quando é que, que finaliza o casamento? Quando a morte separa os dois. Enquanto a morte não separar marido e mulher, precisa ter muito cuidado para esse bebê, esse casamento, esse relacionamento não ser cortado, não ser abortado. Por isso que me veio esse tema, eu fiquei muito contente com esse tema, né? Não desista do seu casamento. O casamento é como uma planta, né? Eu tenho aqui no meu quintal algumas plantas. E eu observei o seguinte: se você planta uma semente de feijão, por exemplo, é uma semana ele começa a brotar. Se você arrancar aquele feijão, ele vai morrer. Então precisa todo um cuidado. O casamento, para não ser abortado, ele precisa ser cuidado durante todo o tempo que o casal vive. Ah, mas é tanto tempo assim. Não tem um jeito da gente resolver esse problema e para começar um outro relacionamento? Não, gente, não tem. Ai que tá a coisa. Estou falando para crente. Porque aquele que não é crente, aquele que não tem a luz da palavra, aquele que ainda não teve o entendimento iluminado pelo poder da palavra, a Bíblia diz aquele que não nasceu de novo. Para ele tudo é normal, mentir, roubar, blá 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 blá, blá, tudo é normal. Mas aquele que tem o seu entendimento renovado, né? Aí, dali para frente, põe a sua vida em ordem. Porque quantas pessoas vêm a Jesus, eu sempre disse isso. Vem a Jesus do jeito que você está. Não tente acertar alguma coisa para depois vir a Jesus. E também não venha a Jesus só para acertar as coisas e depois que acerta vai embora, não. Não. A caminhada com Jesus é para sempre. Para sempre. Né? Então, não importa como está o seu casamento. Não importa por quantos casamentos você já passou. Não importa. Casou, divorciou, casou de novo, divorciou, casou de novo, divorciou. Tem uma moça aí que já casou, essa semana passou, dezenas de vezes. O dia que essa pessoa tiver um encontro com Deus, ela não vai se divorciar mais. Então, a pessoa que tem o entendimento da palavra de Deus, a pessoa que recebe esse entendimento, ela acerta a sua situação conjugal, né? Às vezes é necessário fazer um divórcio lá para legalizar aqui, às vezes é preciso divorciar aqui para legalizar lá, enfim, cada caso um caso. Não estou aqui, não é o assunto hoje, estou apenas tocando esse assunto para dizer que quando você vem para Jesus, é vida nova. Do seu casamento, um bebê, como a mamãe cuida do seu bebê que está sendo gerado no seu útero. A diferença é que a mamãe cuida por 9 meses até nascer e depois os anos seguintes até o casamento, né? E o nosso casamento tem que ser preservado até que a morte nos separe. E não é fácil. Então, não aborte o seu casamento. Deixa essa gravidez
seguir em frente. Tem gente que diz assim, mas eu pensava uma coisa no casamento, mas a coisa é diferente, não é bem assim. Uma vez eu ouvi, mas se não se ama mais, por que continuar junto? Gente, se isso fosse possível, eu ia dizer aqui, mas não é possível. Sabe por quê? Esse negócio, se não se ama mais. Sabe o que a Bíblia diz? O amor jamais acaba. O que pode passar é aquela paixão. Aquela paixão. E o que nos inspira, melhor dizendo, deixa eu mudar aqui, o que nos fortalece nas batalhas, nos problemas conjugais. Estou falando aqui problema marido com mulher, não é pai com filhos, não, é outro assunto. Né? Marido e mulher. O que nos fortalece é o comprometimento que nós temos com a aliança que nós fizemos. Eu sei que tem gente que não entende o que eu vou dizer. Não tem problema. Se não quiser, não entenda. Se entende diferente, não vou criticar. Mas eu ensino que o que sustenta um casamento não é o que chamam de amor. Não é o amor que sustenta o casamento. O que sustenta o casamento é a aliança. E colocando de uma forma ainda mais precisa, segundo o que eu penso, né, o que sustenta o casamento é o nosso comprometimento com a aliança que nós fizemos. Porque se você não tiver um comprometimento com essa aliança, você vai achar que aquela aliança pode ser rompida e não é verdade, não pode ser rompida. Então, não desista do seu casamento. Desistir do seu casamento é desistir de viver o seu sonho. Oh, como isso é forte, Jesus amado. Você sonhou anos sonhando em casar. Mas eu não casei com a mulher que eu queria. Mas eu não casei com o homem que eu queria. Mas casou, filho. Casou. A Jacó. O Jacó amou a Raquel. Amou. Olhou, aquela paixão, amor de primeira vista. Não tinha dinheiro para pagar o dote. O pai disse, trabalha 7 anos. 7 anos de trabalho, tá bom. A Bíblia diz que aqueles 7 anos foram como que nada. De tanto que ele a amava. Porém, no final dos 7 anos, o pai da Raquel deu a outra filha. Deu a Lia. Jacó deve ter ficado muito nervoso. Muito nervoso. O Labão diz, não, se você quiser casar com a Raquel, o Labão era perigoso. Perigoso. Raquel, eu quero mais 7 anos. Por que não disse logo no início? E o menino teria feito isso? Por que não disse, olha, eu quero 14 anos de trabalho seu pela Raquel, mas se quiser casar com a Lia, 7 anos tá bom. Não, fez o menino trabalhar mais 7 anos. E ele trabalhou e conseguiu casar com a mulher que ele sonhou. Porém, olha aqui o detalhe. Naquela época,
quando a esposa e o marido morriam, eles eram sepultados numa mesma cova. Quando Jacó morreu, ele foi sepultado junto a quem? A Lia. Porque a Lia era a sua verdadeira esposa, sua primeira esposa, e não a Raquel. Ah, pastor, o senhor está falando comigo, eu não casei. Gente, eu conheço gente com 80 e tantos anos de idade que até hoje fala daquele que ela não casou com ele. Fiel com a pessoa com quem essa pessoa casou. Eu, graças a Deus, eu tenho um bom histórico nessa área, porque os meus avós, maternos e paternos, eles foram fiéis às suas esposas, né? Até a morte. Até a morte. O meu avô Antônio e o meu avô João. Eles casaram-se, tiveram seus filhos, e olha que foi num tempo muito difícil, muito difícil. Qualquer dia eu vou contar. Mas foram fiéis ali, ó, até que a morte os separou. Separou João da Ana, os nomes dos meus avós. Né? Depois, os meus pais. Gente, eu presenciei momentos difíceis no relacionamento da minha mãe com meu pai. Claro, nunca vi meu pai bater na minha mãe, nada disso. Mas eu sabia que eles estavam passando momentos difíceis. Quem não percebe, né? Mas fiéis, até que a morte os separou. Meu pai foi embora há 20 anos. Minha mãe está lá, firme. Eu casei em 1976, dia 15 de maio. Estou firme aí, até que a morte nos separe. Eu quero ver, para a glória de Deus, as minhas filhas também. Claro, não, se eu morrer antes não vou ver, mas meu desejo é que elas também permaneçam fiéis aos seus maridos até que a morte os separe. Então eu tenho esse histórico. Eu posso dizer para você, com esses 44, 45 anos de casado, gente, olha, não é ético. A ética não me permite falar dos problemas, das situações que eu já vivi com minha esposa. Mas confesso que já tivemos momentos muito difíceis. Mas em todas essas coisas, Deus nos tem dado vitória. Deus tem nos abençoado. Lute pelo seu casamento. Eu tenho visto irmãs que têm feito isso. Tem feito. Eu não tenho visto muito marido fazer isso. Mas eu tenho visto algumas que são guerreiras. Não vou perder meu marido, não vou perder, não vou perder, não vou perder. Lute pelo seu casamento e o Senhor há de honrar a sua fé, honrar a sua família. Porque, olha, tem gente que não acredita, mais uma vez lá vou eu dizer, no que eu vou dizer. Mas está escrito, visitarei a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Deus não está dizendo que ele vai castigar, não, mas ele está dizendo nesse texto que a maldição ela vem. Mas também está escrito em Provérbios que assim como o pássaro no seu vaguear, também a maldição sem causa não encontra pouso.
eu fiz um levantamento, quando eu escrevi meu primeiro livro, isso já quase 30 anos atrás, eu fiz um levantamento e descobri que isso é realidade. E eu tenho testemunhado essa realidade nesses quase 30 anos, que é mesmo assim. Quando há uma maldição dentro de uma família, suicídio, homicídio, prostituição, separação, me perdoe você que por acaso esteja passando por isso, não quero ofender você, não quero. Deixa eu só contar aqui a minha história, tá? Se for o seu caso, apresente diante do Senhor. Eu posso não ter solução para o seu problema, mas Deus tem. Então, voltando aqui no raciocínio, né? Eu tenho visto essas coisas acontecer. E quando há um histórico na família de uma dessas coisas, quando há um histórico, esse espírito vai bater a porta daquela família. Tá? Quando há um histórico de separação, a pessoa casa, está tudo bem, ama, daqui a pouco bate a porta dela o espírito de separação. Todo um plano arquitetado. É este o momento que você tem que lutar. Fala, peraí, alto lá. Você separou meu pai, separou meu tio, separou minha avó, separou quem for, cita quem for. Mas aqui não. Aqui não. Eu te repreendo em nome de Jesus. Use, meu irmão, use o escudo da fé. Use a espada do Espírito. Use o orar no Espírito para que você seja fortalecido. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Edificando-vos a vós mesmos, orando no Espírito. Eu estava numa reunião e um irmão levantou-se lá e contou a sua história. Ele quase que se suicidou. Então esse irmão era um empresário, uma reunião de empresários que eu estava participando. Ele disse, eu descobri que quando há um suicídio numa família de alguém, nos próximos 20 e poucos anos depois, mais alguém da família vai se suicidar. E ele disse, quando eu descobri isso, eu descobri que 20 anos atrás, alguém citou lá, alguém da família havia se suicidado. E ele disse, agora era a minha vez. Aquele mesmo espírito, aquela maldição que matou aquele meu ente querido, 20 anos depois chegou a mim e queria que eu fizesse a mesma coisa. Só que ele conheceu o Evangelho. Ele teve o seu entendimento iluminado pela palavra de Deus. Ele disse, ok, aqui não. Você matou o meu lá, mas aqui não. Pelo que não morrerei, mas viverei para contar as maravilhas do Senhor. Então, aqui está o segredo, meu irmão, minha irmã, para você não desistir do seu casamento. Aguenta firme. Ainda que as suas lágrimas se transformem em lágrimas de sangue, suor de sangue. Ah, não é fácil. Não é fácil. Mas não é possível. Não é impossível, aliás. Não é fácil. Mas não é impossível. Não é impossível. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha aqui. Eu estava num culto, a igreja lotada. E um pastor pregando com toda aquela ênfase. Ele disse, minha irmã, se o teu marido te traiu,
Se o teu marido te deixou, Deus tem um marido melhor para você. E aquelas milhares de pessoas aplaudiram, diziam, meu Deus, que bobagem esse homem falou. E a igreja não percebeu. Jesus amado, como é que se diz uma coisa dessa? Falta de entendimento da palavra. Não quero dizer que eu sou tal, não, gente. Não. Mas cada um de nós precisa andar de acordo com a luz que tem alcançado. Se não tem luz, fecha a boca, não fale. Não fale. Né? Cada caso é um caso. Você não pode generalizar. Minha irmã, Deus tem algo melhor para você. Não. Não, não é assim não. Não desista do seu casamento. Ah, mas que vontade que eu tenho, pastor. Dá vontade, mas a vontade passa. Eu não estou suportando mais. Olha, se você não fosse capaz de suportar, Deus não permitiria. Porque juntamente com a tentação, com a perseguição, com a provação, com a tentação, diz a Bíblia, ele nos dá um escape, uma porta. Aquele que não tem o Senhor não acha essa porta. Aí chuta o pau da barraca mesmo. Mas aquele que tem o entendimento iluminado pela preciosa palavra de Deus, Deus dá sempre um escape. Ah, pastor, ele já me pediu o divórcio 10 vezes, ela já me pediu o divórcio 10 vezes. Peça 500. Aguente firme. Ah, mas você não está na minha pele. Eu não estou e nem quero estar. Eu já tenho a minha pele. Mas eu sei que não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. Sabe? Eu vou deixar você em paz. Eu vou encerrar por aqui. Eu quero agradecer a sua atenção, o seu carinho. Estou vendo rostos aí de pessoas que eu amo, que eu estimo. Que Deus abençoe o seu casamento. Ah, pastor, eu acabei de me divorciar. Que Deus abençoe você, divorciado ou divorciada, ou casado ou não casado. Que Deus te abençoe. Juiz, não sou advogado, não sou polícia, eu sou pastor. Eu te abençoo, não importa a situação conjugal que você está vivendo. Só estou aqui para dizer, para você batalhar, não desistir do seu casamento. Deus vai dar uma saída e eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.